Olá, a paz do Senhor, louvado seja Deus. Estamos aqui mais uma vez para falar do amor de Deus, porque é maravilhoso. Louvado seja o nome do Senhor. É bom demais falar desse Deus tão grandioso que fez imensuráveis coisas por nós. É verdade. Ajeitando aqui. Então tá, nós vamos falar de um texto, os 5 gigantes que Davi não conseguiu matar, certo? Quando eu tomo algo com o irmão, fica uma coisinha aqui. Então tá, nós vamos orar um pouquinho, não é? Senhor meu Deus, meu Pai, Senhor, estamos aqui mais um dia para falar da Tua grandeza, do Teu amor, porque é bom demais falar de Ti. Pai, eu quero te pedir humildemente. Primeiro eu quero te agradecer pela noite que passamos. Quero te agradecer por mais um dia que nos deste. E que por mais um dia o Senhor renova nossas forças. Quero te agradecer pelos filhos e filhas que o Senhor me deste. Pelos meus pais, meus irmãos e minhas irmãs. Que os mesmos, Senhor, possa guardar nesse dia. E guardar a minha vida também. Que o Senhor possa usar os meus lábios para falar do teu amor em nome de Jesus. Que o Senhor possa guardar todas as pessoas no mundo todo, guardar Israel, guardar o Oriente Médio, guardar todas as pessoas, guardar o Brasil, meu Deus, em nome de Jesus. Que o Senhor possa ter piedade de todos nós, em nome de Jesus. Guardar todas as nações do mundo, em nome de Jesus. Essas bênçãos que por fé eu te agradeço, e por fé eu te agradeço, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Meus amados, vamos falar dos 5 gigantes que Davi não conseguiu matar, ok? Então, Davi é reconhecido como um dos maiores reis de toda a história judaica, mas como exemplo negativo de chefe de família, teve vários desgostos pessoais com seus filhos, por não dedicar tempo a eles, nem ouvi-los. Em momentos difíceis de sua vida, mas se pelo menos uma virtude tem que ser destacada na vida dele. Ele ensinou a vencerem os gigantes na vida dele. Louvado seja o nome do Senhor. Certo? Seja bem-vindo, meu amado. Meus amados, temos que ensinar nossos semelhantes, nossa família, que os gigantes retornam e precisamos vencer. Quando um gigante sempre vai embora, Jesus, seja bem-vinda, minha amada. Deus te dê um bom dia. Quando os gigantes sempre vão embora, se nós não vigiar, eles sempre retornam. O que é os gigantes? São os nossos problemas, certo? Tenho certeza também que os gigantes sempre vão voltar. Golias morto sempre tem seus adeptos, que querem a todo custo levar adiante suas ideias, projetos, conceitos e procedimento contra o povo de Deus. Entenda também que sozinho se tornará difícil vencê-lo. Nós não vencemos sozinhos, nós precisamos de Deus. Precisamos da ajuda e a consolação dos irmãos, amigos, família, para vencermos juntos os gigantes que vêm por aí. Quando se tem em mente um gigante, a visão é de alguém ou algo muito poderoso e muito forte e até com aparência invisível. Ao contrário que tudo indica, o cristão já está acostumado a se adaptar com esse tipo de coisa. No decorrer de toda a nossa vida, nos deparamos com gigantes que já parecem vitoriosos, mesmo antes de seguirmos, de agirem. Tamanha é a fúria com que ataca, são os problemas próprios do dia a dia, como dificuldade financeira, desemprego, doenças, violência e instabilidade. Por isso, os piores gigantes são os que residem dentro do próprio homem, dentro de nós próprios, certo? Então, resiste dentro de nós próprios. Existe ainda, e muito perigoso, os gigantes espirituais, que procuram por todos o meio manter o homem escravizado no pecado e também desviar o crente do caminho do Senhor. João 10:10.
Lucas 8:13. É claro que, segundo se fala em gigante, está se usando uma simbologia, claro, que aliás é muito própria para identificar dos problemas que se abatem sobre o homem e, em particular, sobre os crentes em Jesus. A primeira atitude que tomou foi confiar no Senhor, confiar na força do Senhor. Salmo 40, versículo 4. Observe que Davi não parou no meio da batalha, e sim avançou para conquistar a sua vitória. É isso que o crente deve fazer também, não fugir da luta, nem demonstrar receio ou covardia, para partir para a batalha, sabendo que o Senhor estará com ele nessa peleja. Essa história toda nós conhecemos muito bem, no entanto, outros gigantes aparecerão para atormentar a vida de Davi, ou seja, a nossa vida também. Seja bem-vindo, meu amado Alok. A nossa vida também. Eu quero dizer para vocês que os gigantes, muitas vezes eles vêm para nos derrubar. Muitas vezes eles nos deixam dilacerados, certo? E quando Deus restaura nossas forças, se nós não prestarmos atenção, o gigante que é o pecado, ele volta novamente, com força. Então, nós temos que fugir desse gigante. Porque nós podemos estar dentro da igreja, mas se nós não vigiarmos, nós cairemos. Eu quero dizer para vocês que dentro da igreja, certo? A igreja somos nós, claro, certo? Mas dentro dos templos, pastores, dessa semana foi o que eu mais vi, foi pastores evangélicos, sabe? Caindo. Um pastor esfaqueou a mulher dele com 22 anos. Outro pastor estrupou uma menina que ele criava como filha. Então, pastores que foram corrompidos pelo dinheiro da educação, nós vimos isso, né? Então, assim como tem os padres, tem os pastores também, não é verdade? E dessa maneira, Davi lutou contra o gigante. Quais os gigantes que Davi lutou? O gigante que Davi lutou foi pela pornografia, pela sedução de uma mulher. Então, Davi foi um homem considerado segundo o coração de Deus, mas nem segundo o coração de Deus foi um homem íntegro, entende? Então, outros gigantes aparecerão para atormentar a vida de Davi, como eu falei, os pecados, e a esse ele não conseguiu vencer. Ele não conseguiu vencer esse gigante. Deus fez coisas fantásticas na vida de Davi, pois o Senhor se agrada profundamente daquele jovem rei, e até a chegar a dizer: achei a Davi, meu servo, com meu óleo a ungir. Salmo 89, 20. Houve um dia que chegou a crise e Davi fracassa, e arrasta atrás de si uma crise sem igual. Por causa do seu adultério e assassinato, começa o maior desastre de toda a vida de Davi. Junto dele, sua família e seu reino sofreram terrivelmente as consequências. A nação mergulha numa grave instabilidade governamental e o seu reino quase vai à ruína. E é interessante que os gigantes que foram mortos por Davi e seus guerreiros eram fortes e bem armados, porém invisíveis. Era possível vê-los, né? Que eram as guerras que ele fazia, porém eles eram bem-vindo, meu amado. Ele era visível, o gigante das quais ele matava, né? Mas os que ele estava lutando, ele não via. Era o gigante invisível, né? Deixa eu ver. Vê-los de longa distância, forte, corajoso, bem armado, e como planejava as suas estratégias de guerra. Dessa maneira, ninguém poderia ignorar a sua existência. Só que os gigantes que estão matando muitos crentes nem sempre podem ser identificados de imediatamente. Costumam se apresentar sem aparência, sem sapatinho de lã, nem cara de ingenuidade, mas que caminha velozmente em nossas direções para nos abater e destruir. Vejamos quem são eles. Satanás, o diabo, né? O diabo, quando ele quer destruir alguém, ele chega com cara de anjo, na verdade, com cara de anjo. Quantas e quantas pessoas vão na sua casa
com cara de anjo, tentando extrair algo de você e depois lhe destrói fisicamente. Se não for pela força divina, nós não nos levantemos. Vejamos então os 5 gigantes, porque o que o rei Davi não conseguiu matar, pois quem na verdade desejos e pecado que reside no seu íntimo e o que predomina e marcaram toda a trajetória da sua vida, quando esses gigantes se instalaram no coração de qualquer ser humano, é porque ele já não ouve mais a voz de Deus, certo? O desejo carnal, quando ele se instala no ser humano, a pessoa fica sem ouvir a voz de Deus, certo? Então, não consegue ouvir a voz de Deus. E sim, a voz do nosso pior adversário, do nosso pior inimigo, o diabo. É porque deixou que eu predominasse o orgulho, o egoísmo e a rebeldia, que são verdadeiros investidas do diabo para nos derrubar. Nesses casos, a queda é simplesmente fatal. O primeiro gigante, a tentação. A tentação pode ser considerada como um teste difícil em uma provação ou em uma prova que se tem de transpor e sair vitorioso. No aspecto espiritual, é uma tentativa satânica, a fim de levar o homem a cometer atos que desagradam a Deus e em seguida aprisioná-los nas suas muralhas, malhas diabólicas. Foi assim que aconteceu com Adão e Eva desde o princípio da vida humana. Infelizmente, eles se deixaram levar pelo engano. Gênesis 3:6. Louvado seja o nome do Senhor. Em 2 Samuel, capítulo 11, registra a tentação, o pecado e a queda trágica de Davi. Ao invés de ir adiante do seu exército, ao invés dele seguir adiante do exército dele, ele ficou em casa, certo? Já pensando que tudo estava ganho. Conforme fizeram antes, Davi ficou em Jerusalém. Foi tomado de uma indolência que não demorou a levá-lo ao colapso moral e espiritual. Sua vida de conforto e luxo como rei desenvolveu nele o confiança. Quando a pessoa ela acha que ela tem autoconfiança em si mesma, ela cai. Porque no dia que nós acharmos que nós somos capazes de tudo, nós cairemos. E a queda é grande. Foi nesse tempo que ele deixou de ser homem segundo o coração de Deus. 1 Samuel 13:14. Davi, deste modo, caindo da graça, Gálatas 5:4, faz-nos uma série de advertências a todos os crentes, a todos os cristãos. Quando eu digo crente, meu amado, eu estou me referindo a você, a mim e a todos, nós que somos crentes. Aquele, pois, que cuida estar de pé, olhe para que não caia. Não é porque eu vejo você caído, eu vejo você no erro, que eu vou falar de você, não. Se eu puder lhe estender a mão para te tirar do buraco, eu faço. Você pode fazer também. Agora, não faça isso para empurrar mais para dentro. Porque a Bíblia diz em 1 Coríntios 10:12, que aquele, pois, que cuida estar de pé, olhe para que não caia também. Porque nós todos estamos sujeitos, como seja. Todos nós estamos sujeitos a pecar. Como diz a Escritura, na verdade o Espírito está forte, mas a carne é fraca. Esse relato do pecado de Davi demonstra até onde pode cair uma pessoa que se desvia dos caminhos de Deus e da orientação do Espírito Santo. Ao mandar eliminar Urias, que é o marido de Betseba, todo mundo sabe essa história, e tomar sua esposa, Davi estava desprezando a Deus e a sua palavra, segundo Samuel 12:9-10. Embora Davi tenha se arrependido dos seus pecados e recebido o perdão da parte de Deus, as consequências disso não foram eliminadas por Deus. Significa que mesmo restaurado o nosso relacionamento com Deus, não quer dizer que escapamos do castigo de jeito nenhum. Mesmo Deus nos perdoando, nós não escapamos do castigo, não. Porque Deus castiga aquele que ama, assim como o pai de família castiga seu filho para não ver no caminho do mal mais tarde. Deus é o primeiro que castiga aquele que ama, não é verdade?
castigo temporal, nem que ficamos isentos das consequências dos pecados específicos. Versículo 10, 11 e 14 de 1 Samuel. Deus não deixou passar, nem desculpou os pecados de Davi, sob o pretexto dele ser um mero ser humano, que aos seus pecados era simples fraqueza ou falhas humanas, como eu falei, ou que ele, como rei, teria o direito natural de recorrer à injustiça ou à crueldade. Davi foi um homem que ele naquele tempo ele ia ser morto, né? Mas Deus teve misericórdia dele e ele clamou a Deus lá no Salmo 50, certo? E ele clamou a Deus lá e no Salmo 51, e Deus restaurou ele de volta. Mas disse que a espada jamais se apartaria da casa dele, ou seja, de Israel. E hoje Israel vive em guerra constante. Todos os dias as pessoas matam alguém em Israel. Às vezes nós não ficamos sabendo, porque nós não ficamos olhando a internet sempre. Mas como eu pesquiso muito, eu vejo, todos os dias a espada nunca mais saiu da casa de Israel. Sim, meus amados, eu vou fazer esse estudo em dois, porque ele é muito grande, mas eu vou ler aqui o segundo gigante da qual Davi não conseguiu matar, o adultério. O capítulo 11 de 2 Samuel começa com a narrativa dos problemas de Davi e revela a falha, o lado humano desse homem essencialmente devoto. Davi é perturbado com a tentação quando vê Betseba, a chamada paixão lascívia, não é verdade? Quando vê Betseba se banhando à tarde em seu próprio pátio. Alguns dos teólogos têm tentado caracterizar Betseba como uma sedutora, mas o texto sugere que ela não teve culpa no episódio, porque Davi estava num pátio, a casa dele era de andar naquele tempo, palácio, certo? Então, sugere, né, no episódio do adultério do rei. Observe que Davi como rei devia estar na guerra. Betseba estava banhando-se depois que Davi fora se deitar. Ela estava em seu próprio pátio e somente podia ser vista do terraço do palácio. Viu a uma mulher, segundo Samuel 11:2. Davi tomou a iniciativa de procurar saber quem era ela. Davi mandou chamá-la como uma mulher sozinha. Não havia como rejeitar, porque o marido dela estava na guerra, ele era Urias, estava na guerra, homem de confiança de Davi. Urias, deixa eu ver onde eu estava mesmo, sozinha, que o marido dela estava na guerra, né, como eu falei. Havia como rejeitar as ordens do rei. Então, ela não havia como rejeitar as ordens do rei, foi que no Oriente Médio, no antigo Oriente Médio, tinha o poder de vida ou morte. Agora grávida, ela ficou grávida depois do seu encontro com Davi. Depois do seu encontro com o rei, Davi começa a planejar uma saída. A gravidez de Betseba revelaria o seu castigo, não é verdade? Revelaria o seu castigo, vou terminar bem aqui. Adultério, revelaria o seu adultério, já que seu marido tinha estado fora durante toda a primavera, tendo em vista que Urias se recusou a ir para casa a anunciar. A única maneira de Davi proteger seu nome era mandar matar Urias. Quer dizer, uma mentira chama outra mentira, né? E um gigante, ele estava matando um gigante e descobrindo outro e matando novamente, até onde ia dar o fim. Chamar Urias, matar Urias imediatamente. Ele então poderia casar-se logo com Betseba e a sua gravidez não causaria mais nenhuma dificuldade. Assim Davi planejou a morte acidentalmente de Urias, a fim de proteger a si mesmo, para encobrir seu pecado de adultério. Davi matou um homem inocente. Veja que ele nunca mais pensou em Deus. Violento e digno de confiança. Ele era um homem íntegro. Urias era um homem íntegro e digno de confiança de Davi. Os pecados que Davi estava cometendo era adultério, homicídio, a sangue frio. E ao encobrimento hipócrita de tudo e de fato um mal horrendo aos olhos de Deus. Davi se tornara réu
de quebra do sexto, sétimo, oitavo, nono e 10º mandamento. Davi transgrediu quase os 10 mandamentos todos, certo? Êxodo 23 e 17. Seus pecados eram ainda mais graves, porque ele era pastor do povo de Deus na terra, certo? E responsável pela administração da justiça e da retidão em Israel, segundo Samuel 8,15. O pecado de Davi foi perdoado por Deus, visto que a pena de morte, eu vou continuar no outro. Veja que Davi, ele pecou de uma maneira tão grave, que quase os 10 mandamentos ele transgrediu. Nisso, quando ele transgrediu os 10 mandamentos, ele até se esqueceu de Deus, quando foi transgredido quase os 10 mandamentos. Ele se esqueceu de Deus e começou a apanhar por aí, porque ele mandou matar um homem, mandou pelo irmão dele matar Urias, homem de confiança dele. Ele ainda fez ele ficar na casa dele um monte de dia, guardando Davi, para que ele não visse Betseba grávida. Então tá, até um pouquinho, viu? Eu volto já. Beijo.